Fala galera, estamos aqui de volta e hoje a gente vai ter nossa aula sobre vasos comunicantes, que é uma consequência, um caso particular daquele princípio de Pascal que a gente já aprendeu, né? Então vamos começar? Isso aí é um sistema de vasos comunicantes. São vasos em que estão se comunicando, né, por estar conectados pela sua base, né? O que é que isso nos diz? O princípio de Pascal fala que a pressão, né, em um sistema daqueles que a gente viu, em U, normalmente vai ser um gradiente de pressão que vai ser igual, tanto que se você apertar ele, a variação de pressão vai ser a mesma. Então, a gente pode também identificar que, na verdade, a pressão aqui, deles dois, nessa altura aqui, vai ser a mesma, porque está na superfície, então a pressão aqui é só a pressão atmosférica. E ela vai aumentando quanto mais fundo eu for, de forma que, nesse ponto aqui também, na mesma altura, vai estar a mesma pressão. E o ponto mais baixo vai ser o ponto de maior pressão, então é uma coisa bem simples. Se é o mesmo fluido, né, então a gente pode ver que o gradiente de pressão vai ser o mesmo. Por isso que se eu pegar esse sistema aqui, fazer como esse professor fez, inclinar, o nível, né, o nível da altura da superfície do líquido vai continuar nivelado para todos os tubos comunicantes. Por quê? Porque eles vão agir, na verdade, como se fosse um só recipiente. Vai ter o seu nível ali, que vai ser a sua pressão hidrostática zero, onde só tem a pressão atmosférica aqui na superfície, e ela vai aumentar quanto mais profundo for. E não importa a inclinação. Se eles estivessem comunicando, eles vão estar sempre agindo como se fosse um copo, como se fosse um copo de água que você mexe para lá e para cá, ele continua com o seu nível de água ali. Então, o vaso comunicante, como eu tenho aqui esse GIF, ele vai mostrar aqui mais ou menos isso, né? Deixa ele começar de novo, ele vai mostrar aí. Então, observe, ó, quando começa a encher então, o sistema de vasos comunicantes como é esse aí, ele vai enchendo igualmente os dois vasos. Observe que não enche um primeiro para depois encher o outro. Isso porque eles agem como se fosse um só recipiente. E isso nos indica que a pressão, o gradiente de pressão, a variação de pressão de lá da superfície do líquido até chegar na parte de baixo, vai ser igual para os dois vasos, né, que estão se comunicando. Mas vamos ver um caso especial que vai ser basicamente as questões que vocês vão ter que responder sobre isso, vai ser desse tipo aqui, ó. Vamos ver. Então, vamos imaginar agora nosso querido tubo em U. Nesse tubo tem dois líquidos, um líquido verde e um líquido azul. Esses líquidos são não miscíveis, que quer dizer que eles não se misturam, como se fosse água e óleo, né? Então, por isso que é possível a gente identificar uma divisão, né? Um limite entre eles aqui. E isso vai ser muito importante. Por quê? Se eu pegar a altura que foi, né? Essa linha aqui, né? Desse limite, e traçar uma linha assim, que corte os dois tubos comunicantes, dois vasos, eu posso identificar que vai ter uma altura, né? Entre essa linha e a superfície do líquido azul, e uma outra altura diferente entre essa linha e a superfície do líquido verde. Isso se os líquidos forem de densidades diferentes, que normalmente é isso que acontece quando os líquidos são não miscíveis, né? Então, observe que eu tenho agora dois líquidos aqui. Eu estou analisando essa parte aqui, que é acima dessa divisão, e eu percebo que eu vou ter uma densidade para o líquido azul em uma altura, que é essa altura 1, e eu vou ter uma densidade para o líquido verde também, tem que ter uma densidade em uma altura aqui. E o que eu quero fazer é estabelecer alguma relação entre a densidade desses líquidos e essa altura que ficou, né? Você pode perceber que tem muito a ver com o que a gente já viu sobre pressão hidrostática, sobre Torricelli. Vamos continuar. Como é que eu calculo a altura, né? Vamos escolher dois pontos. Obviamente, eu vou escolher esse ponto aqui, que é estratégico. Por que eu escolhi esse ponto? Esse ponto aqui é a divisão entre os líquidos, ou seja, ele faz parte tanto do líquido azul quanto do líquido verde. Ou seja, aqui no líquido azul pode-se dizer que é o ponto onde a pressão aqui hidrostática desse líquido é máxima. E no líquido verde, a pressão aqui hidrostática, quanto é? Eu não sei dizer, mas eu sei que é a mesma do ponto 2, porque estão na mesma altura. Entendeu? Então, eu sei que essa pressão aqui no ponto 1 vai ser igual ao do ponto 2. Então, como é que eu calculo a pressão? Vamos lembrar? Lei de Stern, fundamental da hidrostática. Pressão em algum ponto lá do líquido vai ser igual à pressão atmosférica que está ali atingindo, né, sendo aplicada na superfície, mais ρ, que é a densidade, gravidade, altura, que é a altura do líquido, né, a profundidade. Então, eu posso estabelecer essa relação. Como eu sei que esses dois pontos aqui fazem parte do líquido verde, eu sei que a pressão nesses dois pontos são iguais, independentemente dessa coluna aqui do líquido azul. Mas eu sei que para calcular a pressão aqui no líquido azul, eu preciso desses dados, da densidade, dessa altura. Assim como para calcular a pressão mesmo aqui, eu preciso também da densidade do líquido verde e dessa altura 2. Então, a equação fica assim, ó.
Essa altura, essa pressão aqui, que é a pressão atmosférica, mais a densidade do 1, né, que é a densidade do líquido azul, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura aqui 1, tem que ser igual à pressão atmosférica também, né, que está atingindo aqui na superfície, multiplicado pela mais, né, o produto da densidade do líquido verde, gravidade e altura aqui dessa coluninha aqui de líquido verde. Observe que agora nessa equação tem várias coisas repetidas, né? Tem pressão atmosférica aqui e aqui eu vou cortar. Está multiplicando gravidade aqui, aqui também não preciso. Então, eu estabeleço agora uma equação muito simples, que é essa aqui, ó. A densidade 1 multiplicada pela altura 1 vai ser igual a densidade 2 multiplicada pela altura 2. Isso que é o que o princípio de Pascal nos trouxe, né? Ele quer dizer o quê? Que o produto da densidade desse líquido azul aqui, com a altura que ele vai ficar, né, nesse sistema, vai ter que ser igual à densidade do líquido verde multiplicado por essa altura que ele ficou. Então, matematicamente é isso. Mas você consegue já entender qual vai ser a relação entre a densidade e a altura? Vamos ver se colocando assim fica melhor. Observe agora, a densidade do líquido 1, né, azul, dividido pela densidade do líquido 2, tem que ser igual à altura do líquido 2 dividido pela altura do líquido 1. Observe, então, que o índice ficou invertido. 1 sobre 2 aqui, 2 sobre 1. Isso quer dizer que a densidade do líquido e a altura que ele fica são inversamente proporcionais. Em outras palavras, se você colocar um sistema desse, você vai olhar para o líquido que está com a maior altura, significa que ele tem a menor densidade dos dois. Então, o líquido que está com a menor altura significa que tem a maior densidade. E isso faz sentido. Por quê? O que é densidade? Vamos voltar. É a razão entre a quantidade de coisa que tem naquele líquido para aquele volume. Um líquido denso é que tem muita coisa, muita matéria ali para aquele volume. Um líquido que não é denso é que tem pouca matéria. E o que causa pressão é a matéria, né? Não é o volume, é a matéria. Então, isso significa o quê? Para eu causar a mesma pressão nesse ponto aqui, nessa altura, se esse líquido aqui é pouco denso e eu colocasse só essa quantidade aqui igual a de lá, ele não ia causar uma pressão suficiente para igualar. Então, como o líquido é pouco denso, eu preciso de muito desse líquido para poder igualar a pressão de um líquido aqui que é mais denso e conseguir com altura menor. Nesse exemplo aqui, então, como o líquido azul tem maior altura, ele, consequentemente, vai ter a menor densidade. E o líquido verde, como ficou com altura baixinha, significa que ele é bastante denso, o suficiente para conseguir gerar uma pressão igual à pressão 1 com um pouquinho só de líquido. Então, gente, essa é a nossa aula, né, sobre vasos comunicantes. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente se vê na próxima aula.